canal da BTFF, sejam bem-vindos a mais um especial quadro Especialista da área. Por que é especial? Hoje eu estou simplesmente com um dos maiores nutricionistas esportivos da área e principalmente... Obrigado. Mas eu nem falei que era você. Só tem eu aqui, né, nutricionista, cara. E um dos maiores preparadores de atletas que existe. Como ele já se apresentou, o meu querido irmão Guga Galvão. Como você tá, irmão? Obrigado, Carlão. Que honra. Você é um cara muito modesto. Pra quem não me conhece aí, rapaziada da BTFF, sou o Guga Galvão, sou nutricionista esportivo, sou pós-graduado em emagrecimento e metabolismo e pós-graduado também, Carlão, em nutrição e fisiologia aplicadas ao exercício. Tenho uma certa experiência na preparação de atletas de fisiculturismo, né? Quem me conhece aí já deve saber, e entre eles acho que o cargo-chefe é meu atleta Mensizik, que vai competir em breve no Mister Olímpico, o Vitor Chaves, e o Alfredinho, que é um atleta natural, que também tem um grande destaque no cenário. Exatamente isso, e o que é legal, você não trabalha só com atleta, você trabalha também com pessoas lifestyle, o que eu acho interessante, porque algumas pessoas sempre têm um conceito que às vezes hormônio é o caminho, mas não. O antigo nutricionista, professor amado meu, José Peralta, sempre falava que o segredo está na comida. E muitas pessoas falam, não adianta você treinar certinho e fazer cardio se você não arrumar a sua alimentação. Porque esse conceito é tão bem visto ou mal visto por algumas pessoas, que às vezes a pessoa fala, não cara, eu já como direitinho, não preciso pesar, eu já sei o que fazer. Qual é o conceito verdadeiro de tudo isso em relação a ter um lifestyle e uma vida saudável? Carlão, primeiramente eu sempre gosto de falar que não existe uma porcentagem maior em relação a treino e dieta. Eu sempre costumo falar que é 50% treino, 50% dieta. Show. Não adianta de nada também você ter uma dieta perfeita e não treinar, que aí você não vai conseguir hipertrofia. Assim como o contrário, se você treina e não tem uma alimentação equilibrada, em algum momento isso vai limitar seus ganhos. É normal, um iniciante começou a treinar, nunca passou por aquele processo de adaptação, o corpo dele vai ter uma resposta de hipertrofia. Muitas vezes, dependendo da genética, a gente sabe que pode evoluir, mas isso vai ter um limite e para quebrar esse limite você precisa estar com planejamento alimentar adequado à sua realidade, ao seu objetivo e à sua individualidade também. Então eu gosto de falar que além de treino e dieta, também é muito importante o descanso, né? A tríade para estética e hipertrofia e saúde é o treino, dieta e o descanso também é fundamental, seja para o hormonizado, seja para o natural, e para o natural mais importante ainda, porque ele não vai ter esse benefício extra do esteroide anabolizante que tem um potencial anticatabólico muito grande, né? Perfeito. Guga, eu levantei um dado muito interessante, 67% da população tem problemas com depressão. E eu associo a depressão muito à questão de ansiedade. Cara, o ser humano, 95% do ser humano é ansioso. Automaticamente com ansiedade, ela vai desencadear algum tipo de compulsão. E você sabe que, notoriamente, uma das maiores compulsões é alimentar. Você com certeza já pegou pacientes que, olha, tô descontrolado, eu só como aqui quando acabar, eu misturo doce com salgado, que minha compulsão, eu preciso de doce. Como você consegue lidar e trabalhar, e qual a dica que você dá para o pessoal lidar com a questão da compulsão e não estragar o seu protocolo de alimentos? É muito comum, Carlão, a gente se deparar com pacientes que utilizam o alimento como uma válvula de escape para problemas cotidianos, assim como ansiedade é um grande causador de episódios compulsivos, né? Como você falou, muitas vezes, principalmente em mulheres, a gente percebe isso. Mulheres com ansiedade descontam as frustrações no alimento. Isso é uma coisa errada, gera um hábito, você gera um gatilho, e sempre que você se deparar com um problema, um caso de ansiedade, vai descontar no alimento. Perfeito. Na nutrição, a gente tenta individualizar ao máximo o plano alimentar de uma forma que o paciente tenha a maior adesão possível àquele plano, tentando evitar ao máximo episódio de compulsão alimentar. Mas aí, a individualidade é sempre importante, e tem aqueles pacientes que vão conseguir, por exemplo, incluir um chocolate ou um pouco de doce na dieta de forma que não prejudique e que ele mate aquela vontade de doce dele. Assim como também existem pacientes que não têm controle
e que se você comer, por exemplo, um pedaço de chocolate, não vai ter controle e vai querer comer a barra toda. Um bis, a caixa de bis inteira. Para esse tipo de pessoas, muitas vezes é melhor você fazer um período retirando totalmente esse alimento da dieta. E o que é que eu digo? Se você não tem controle sobre algum alimento, nem tenha ele em casa. E aí, sobre a compulsão alimentar, Carlão, tem uma coisa muito importante, que é diferenciar muitas vezes apenas um episódio compulsivo que pode acontecer de forma aleatória, que é muito comum em períodos de dieta muito restritiva, quando você está muito tempo de dieta, começa a desregular alguns hormônios ligados à saciedade, como leptina, como GLP-1, por exemplo, que é bem famoso da Ozempic, CCK, peptídeo YY, são hormônios que naturalmente vão gerar mais fome, podendo causar episódios compulsivos durante a fase de emagrecimento. Isso é muito comum de acontecer e principalmente quando a gente visualiza em atletas em período pós-competição. Sim, famoso rebote. Esse caso de episódios compulsivos, normalmente a gente consegue reverter fazendo a periodização da estratégia alimentar. Você vem com carboidrato baixo, sobe as calorias por um tempo, sobe a ingestão de carboidrato por um tempo, a saciedade vai voltar, a produção hormonal vai regular naturalmente, é um processo natural do corpo, a pessoa vai se sentir mais saciada, vai conseguir voltar ao planejamento e aí com o tempo você pode retornar, baixar calorias novamente, se ainda precisar continuar nesse processo de emagrecimento. Aí existe outro caso, que é caso terapêutico, que é o quê? Pessoas com ansiedade ou compulsão alimentar que realmente precisam de acompanhamento com terapeuta. Perfeito. E você citou um substrato aí pra mim que é a chave de tudo, que eu recebo essas perguntas várias e várias vezes no meu Instagram. Carboidrato. Vilão ou herói? Por que eu falo isso? Muitas pessoas, principalmente mulheres, nós amamos vocês, mas o emocional de vocês realmente sempre nos traz essas questões, principalmente comida. Mulheres, 2 pontos. Querem emagrecer, tire o carboidrato. Um erro ou não? Carboidrato, herói ou vilão? Não diria que é vilão, é errado a gente denominar qualquer alimento que seja de vilão. Existem grupos de alimentos saudáveis e alimentos que, se consumidos em excesso, podem trazer prejuízo à saúde. Porém, o carboidrato não é um vilão e fazer uma restrição alimentar muito severa, uma dieta com déficit calórico muito alto, pode sim baixar a adesão do paciente à dieta, fazer com que ele não tenha sucesso por começar a quebrar mais o planejamento, por sentir fome. Sim. Então eu sempre digo, a melhor estratégia é a que traz maior adesão ao paciente. Muitas vezes você vai se deparar com um paciente com sobrepeso muito grande, com obesidade, por exemplo, com resistência à insulina, que uma dieta low carb pode ser a melhor estratégia para ele. Perfeito. Mas low carb não quer dizer que é carboidrato quase zero. Sim. A gente trabalha com carbo baixo, porém não precisa retirar totalmente o carboidrato. E eu, Carlão, vou dizer particularmente, nem para os meus atletas em fase de finalização, eu retiro frutas, por exemplo. Eu deixo pelo menos 3 porções de fruta na finalização dos meus atletas. Tim Capial, como frutas? Capial aí segue a mesma linha que eu, apesar que ele é treinador, não é nutricionista, né? Mas ele prega uma coisa que eu também prego, que é a ingestão de frutas. As frutas são ricas em micronutrientes, em fibras, em fitoquímicos, que são os antioxidantes, que vão ajudar na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, a fruta é excelente para gerar saciedade. Demais. Guga, olha, eu vejo que nós temos um assunto abrangente, muito amplo, um leque aí de assuntos a abordar, só que dentro disso eu quero fazer um convite, não só para você voltar no canal, mas para que tudo isso que você esteja falando seja dito lá no palco da BTFF. Sem dúvida. Queria te convidar para ser um palestrante de lá. Será uma honra enorme para mim, Carlão. BTFF é um evento que eu acompanho, acho que desde o início. Sim. Inclusive, alguns atletas meus já competiram no palco da BTFF e vai ser uma honra imensa para mim estar palestrando lá. Agradeço o convite. Honra nossa ter um profissional do seu gabarito lá e principalmente quero que você volte aqui porque a questão da dieta, alimentos, enfim, é uma questão que causa muita dúvida em várias pessoas. E às vezes as pessoas dentro da dúvida cometem erros. E ter um profissional capacitado que consegue ter um direcionamento para que elas tenham, isso aí faz sentido para mim já é muito top. Então é uma missão que eu tenho aqui com o público e principalmente com você. Vamos lá. Posso Vamos ter várias cumprir vezes essa aqui, missão, então? né?
Então tá Pode fechado. contar comigo. É nóis, Tamo irmão, que junto. honra. Pessoal, esse foi o especialista da área com o Guga Galvão e ó, já prometeu que vai voltar e estará lá no palco da BTFF do dia 23 ao dia 26 de novembro. Esperamos vocês lá. Ó, já estão as vendas dos ingressos aqui nos comentários. Você vai ter um link que você vai clicar e vai poder adquirir antecipadamente o seu ingresso para ver Guga Galvão, Alan Joseph, Roberta Carbonari, entre outros. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve, compartilha e principalmente deixe seu comentário lá, que através deles a gente vai trazer sempre o melhor e os melhores para vocês. Obrigado. BTFF, tamo junto.